Depois dos hospitais públicos, as escolas estaduais também podem passar a ser geridas por organizações sociais. Esse é o projeto do governo estadual e quer passar a gestão de cerca de 300 escolas para as OSs a partir do próximo ano. Olá, hoje nós vamos falar sobre a gestão de escolas, de unidades de educação públicas por organizações sociais, as chamadas OSs. E por isso nós trouxemos ao nosso estúdio o secretário extraordinário, Antônio Faleiros, que foi quem esteve à frente do processo em relação aos hospitais e agora ajuda também no processo com as escolas. Olá, secretário, muito obrigada pela presença. Minhas saudações a você, Camila, a todos os que estão nos vendo nesse instante. É um prazer muito grande, onde a gente é convidado a debater um tema que eu acho extremamente importante para a sociedade, especialmente para setores fins como a saúde foi, a saúde e agora a educação. Bom, secretário, para começar, já desde 2012 existe o processo de gestão pelas OSs com os hospitais. Quais os resultados desse processo? Melhorou o atendimento? Muita gente diz que diminuiu o número de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, aumentaram os gastos. O que o senhor poderia falar sobre isso? Sempre os críticos acontecem, né? Quer dizer, as pessoas inicialmente reagiram contra a mudança, né? A quebra de paradigma que nós fizemos na área de saúde, ela teve muita contestação por vários setores interessados. Depois de implantado, é claro que as pessoas apostam no fracasso. Algumas, é claro, apostam no fracasso. E depois que a coisa deu certo, sempre ficam, às vezes, levantando algumas questões e que nós temos obrigação de respondê-las. Muito pelo contrário, na área de saúde, além de ter dado certo, de ter melhorado substancialmente a qualidade dos serviços prestados. E por que nós sabemos disso? Por várias maneiras nós medimos essa avaliação. Primeiro, a satisfação do usuário. Nós fizemos pesquisas dos usuários dos nossos hospitais e constatamos que mais de 90% daqueles que foram atendidos nos hospitais estão satisfeitos. Isso é fantástico, porque 90% de aprovação num serviço público é muito grande. Segundo, aqui em Goiás, ou aliás, no Brasil todo, existe uma organização que chama Organização Nacional de Acreditação. A ONA, ela faz o quê? Ela classifica os hospitais por excelência de serviços prestados. Pois bem, em 2011, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, existiam 2 hospitais particulares, uma clínica e um hospital, que tinha o ONA 1, que nós chamamos. Essa classificação é 3 níveis, ONA 1, 2 e 3. Hoje nós temos 6. Os 2 que já existiam e mais 4 hospitais públicos, sendo que 2 desses hospitais já estão no ONA 2, nível 2. Então, não só a avaliação por parte de entidades bastante qualificadas e com bastante respeitabilidade, como do usuário, nós chegamos à conclusão que estamos no caminho certo. Além do dia a dia, né? Do dia a dia que nós vivenciamos dentro dos hospitais, que não existe mais notícia negativa na mídia. O próprio Ministério Público já atestou por várias vezes que acabaram as reclamações dos usuários. Quando a gente diga acabou, é que caiu de 100 para 5, né? Não quer dizer que vai acabar totalmente, sempre tem algumas pessoas que ainda se sentem maltratadas, mas de qualquer forma é substancial a diminuição das notícias ruins e também da procura para os órgãos de controle, como o Ministério Público, as reclamações dos usuários dos nossos hospitais. E, secretário, como que funcionam essas OSs? São organizações sem fins lucrativos, elas gerem o mesmo recurso que um hospital convencional gerido pelo Estado tem, ou elas têm mais recursos? Queria que o senhor explicasse, porque sempre fica uma dúvida. De onde vem o recurso para essas OSs? Como essas OSs fazem a gestão? Elas têm algum lucro fazendo essa gestão dos hospitais? Bom, é importante a gente dar algumas explicações anteriores a isso. Primeiro, organizações sociais, elas fazem parte do que a gente chama de terceiro setor. Então, existe o governo, né,
que é o primeiro setor, existe a iniciativa privada de fins lucrativos, que é o segundo setor, e existe o terceiro setor, que são justamente as organizações privadas sem fins lucrativos. Quando a gente diz sem fins lucrativos, já começa a ter o questionamento, mas quem é que vai ter condições de fazer um trabalho e não ter sobra de recurso? É claro que você não tem condições de passar estritamente até os centavos aquilo que você calcula para que ela possa cumprir aquele determinado trabalho. Mas o que é importante salientar é que todo recurso que sobrar não pode ser transformado em lucro. Tem que ser ou devolvido para o Estado ou então reaplicado na unidade que ele está administrando. Isso vamos dizer assim, é contratual. Tá? Bom, quanto a respeito de custos, eu vou dar alguns exemplos para você. Na área de saúde, todos os hospitais nossos, como é que nós fazíamos para transformá-los ou para repassá-los para a UES? Primeiro, nós víamos qual que é o perfil do hospital. Traçado esse perfil do hospital, para que ele se destina, para também explicar o que é esse perfil. Por exemplo, o HDT é um hospital de doenças tropicais. O Hugo é um hospital de urgência. O HGG é um hospital de referência em determinado tipo de especialidade. O HMI é um hospital referência em maternidade e pediatria de alto risco. Então, feito esse traçado, esse perfil, a gente avaliava quais são as metas que as organizações sociais tinham que cumprir. Segundo, aquelas metas que eram executadas pelo Estado, quanto o Estado gastava? Aquele era o limite máximo que a organização social poderia propor para fazer o mesmo serviço que o Estado fazia. Conclusão, todas tiveram ou propuseram um custo abaixo do que o hospital gastava. Eu vou dar um exemplo único para vocês cientificarem. O Hugo, nós gastávamos para administrá-lo 8.900.000 reais. A organização social que ganhou fez a proposta de fazer as mesmas metas que nós fazíamos, com melhor qualidade, por 7.800.000. Então, era 1.100.000 reais a menos do que o Estado gastava. Então, além da qualidade, ainda é para o Estado mais financeiramente mais rentável. Então, seriam os mesmos recursos que um hospital convencional, um hospital gerido por OS. Isso, não tem Não aumentou o recurso para esses hospitais? Muito pelo contrário, como eu disse para você, diminuiu. Aumentou porque aumentaram alguns serviços. Vou dar mais um exemplo para você. No quarto andar do Hugo 1, existia a parte administrativa do hospital. A OS tirou a parte administrativa do quarto andar e transformou em leito. Então, aumentou quase 100 leitos. Então, o valor do repasse aumentou, mas o custo do leito manteve-se o mesmo. Não houve aumento do custo do leito, houve aumento de leitos pela agilidade com que a administração da organização social foi capaz de imprimir lá no hospital. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, secretário, e a gente volta no próximo bloco para falar mais sobre o papel das OS e o projeto do governo estadual que pretende passar a gestão de cerca de 25% das escolas estaduais para as organizações sociais já a partir do primeiro semestre do ano que vem.